Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Vamos dar início a mais uma aula do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Esta é a nossa aula de número 16. Nós vamos trabalhar hoje com os cálculos envolvendo nivelamento trigonométrico taqueométrico, para vocês entenderem a diferença em relação à aula passada. Nós iremos fazer uma pequena introdução, né, um remember. Faremos os cálculos, então, para que vocês possam aí ter uma visão geral de como funciona. Então, dando início, nivelamento trigonométrico taqueométrico. Então, como é que isso vai funcionar? Apenas fazendo aqui uma sessão de revisão. Então, veja lá, dá-se o nome de nivelamento trigonométrico ao método de determinação da diferença de altitudes entre os pontos a partir da medição de distâncias inclinadas ou horizontal e do ângulo vertical de altura ou zenital entre eles. Veja que é a mesma definição que você viu na aula passada lá do Segantini. Observe bem que utilizado como uma opção para nivelamento trigonométrico, porém também poderia ser utilizado para nivelamento geométrico. Isto é, quando você trava a luneta nele na horizontal, ele é um simples nível, então um nivelamento geométrico. Se você bascula a luneta, que você trabalha com ângulo horizontal, né, partindo da horizontal, o ângulo vertical e trabalha com zenital, então você estaria aí trabalhando com nivelamento trigonométrico. Então, observe que este equipamento aqui, ele faz a mira, ou faz a visada para a régua, tá? Assim como o nível geométrico. O diferencial do nivelamento geométrico que você está acostumado é o seguinte, é que você pode olhar para a régua com a luneta travada na horizontal. Então, isso é um simples nivelamento geométrico. Quando você bascula a luneta está olhando, não está na horizontal, então você tem daí um nivelamento trigonométrico. Como você usa essa régua, que é uma régua taqueométrica, então você está fazendo um nivelamento trigonométrico taqueométrico, por taqueometria. Então, observe bem esse detalhe. Aqui, naturalmente, fazer uma revisão rápida da leitura, porque você também já é doutor aqui na leitura de réguas, né? Porque nós já fizemos aula sobre isso. Então, eu tenho ali, ó, fios estadimétricos, está lembrado? Fio estadimétrico vertical, fio estadimétrico superior, fio estadimétrico médio ou central, fio estadimétrico inferior. Quando você trabalha com nivelamento simplesmente, você então vai trabalhar com o fio estadimétrico médio ou central. Quando você trabalha com distância, você vai usar o superior e o inferior, e isso para nivelamento geométrico. Quando você trabalha teodolito, que vai trabalhar com a luneta inclinada, então aí você vai utilizar aqui a leitura dos 3 fios, que é o nivelamento trigonométrico taqueométrico. Então, vamos lá. Então, observe aqui, que nós já fizemos essa aula aqui antes, réguas de 4 ou 5 metros, por isso que eu vou passar mais rápido. Então, destacando a régua de 4 metros, 40 decímetros ou 400 centímetros. Lá na UEL, nós temos réguas de 4 metros ou de 5 metros, tá? Tanto uma quanto a outra. Você deve observar aqui as marcações da régua, nós já passamos por isso também. As questões aí das 3 cores, né, que tem o E vermelho, o E branco e o E preto. Também já revisamos isso daí, já passamos esses conceitos. E também um outro detalhe, que ao olhar a régua pelo aparelho, você não vê a régua inteira, você vê uma parte dela. Por isso, então, a questão da leitura, que é importante, lembrando que eu tenho um número aqui que está em decímetro, e essa faixa aqui é a base de cada número, né? A base do 3, a base do 4 e assim sucessivamente. Então, você tem ali detalhes de leitura, né, que nós já fizemos também toda uma revisão. Veja, eu vou repassar rapidamente. Um E desse vale 5 centímetros ou 50 milímetros, tanto faz o E preto, o E branco, o E vermelho. Cada espacinho desse aqui vale 10 milímetros, tanto faz ser espaço preto, espaço branco, espaço vermelho. Então, é uma revisão isso daqui para quem está aí assistindo. Para a leitura da terceira casa após a vírgula, nós podemos dividir aqui em 4 partes, para ficar mais fácil, sempre aquela regra, está um pouquinho mais perto do inferior, um pouquinho mais perto do superior. Aqui, esse detalhe do traço, que serve como base, mas também tem a função da acuidade visual. A espessura do traço aqui é de exatamente 1 milímetro, para você ter uma noção geral. E aí, as leituras, veja, 0,951, aqui, ó,
0,968 aqui em cima, e aqui embaixo você tem, por exemplo, 0,934, que é um pouquinho abaixo do meio. Veja que na terceira casa pode dar uma variada. O problema nosso aqui é que sempre acontece o seguinte: a variada de 1 milímetro aqui, você vai multiplicar por 100, então vira 100 milímetros, que é 10 centímetros. Então, precisa um pouco de cuidado na hora de fazer a leitura. Então, observe aqui, olha, 0,952, 0,969 lá em cima, 0,935. Qual que é a lógica aqui da brincadeira? A lógica, só para você entender melhor, a ideia é você fazer o seguinte, não sei se você tinha parado para pensar nisso. Se você pegar a sua calculadora e somar esse com esse, dividir por 2, tem que dar o do meio. Se você soma esse com esse e divide por 2, tem que dar o do meio. A mesma coisa aqui. Se você somar este mais este e dividir por 2, tem que dar o do meio. Então, tem que ter uma lógica aí na leitura. Tá? Então, essa é a ideia da brincadeira aí. E aqui, uma ideia melhor para você. Atenção para isso que eu vou falar para você, viu, Rafael? Você que está acompanhando mais de perto. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: quando você for apontar a luneta, o teodolito para a régua, você tem que ter um segredo de Tostini. Você deve colocar, geralmente eu coloco o fio estadimétrico inferior bem aqui na divisão entre o preto e o branco, ou bem na divisão entre o vermelho e o branco, porque eu fico com o número inteiro aqui embaixo. Aí, esse número já não tem dúvida na leitura. Igual aqui, por exemplo, se eu coloquei bem no meio, no 0,950, então observe bem, e essa leitura aqui é 0,965, essa leitura é 0,935. Observe que subiu 15 e desceu 15. Se eu somar, Rafael, este com este e dividir por 2, 65 mais 35 dividido por 2 vai dar justamente os 50. Então, essa é a logística aí da leitura. Então, observe bem que sempre tem um segredo para facilitar a vida aí da pessoa que está fazendo a medição. Por hábito, os topógrafos mais experientes, os engenheiros mais experientes, viu, Luca? Eles colocam o fio inferior num número inteiro. Sei lá, coloca aqui, por exemplo, 0,900. É muito mais fácil depois, porque o 0,900 já conhece, é inteiro. Aí você lê os outros dois. Significa que quando você soma este com o de cima e divide por 2, tem que dar o do meio. E isso ajuda você a errar menos lá na aula de campo. Está claro essa ideia para todos? Então, observe aqui um outro fato, ó. Esse daqui, ó, macete, ó, ajuste o fio inferior na base de um dos números, faça a leitura, olha isso aqui, ó, 0,900. 0,934, quer dizer que o do meio é 0,917. Observa bem. Então, aí é um detalhe bem interessante. Régua de perto, essa é uma diferença. Se olha de longe, é outra diferença, né? Quanto mais perto, quanto mais longe, né? Então, a distância e o ângulo muda, né? Por isso que também muda a distância horizontal e a diferença de nível na vertical. Aqui, só para revisar. Então, aqui eu tenho o zênite, então o ângulo zenital, e na horizontal eu tenho o ângulo aí vertical positivo, e o ângulo vertical negativo, e o ângulo nadiral, que vem de baixo. Então, atenção para esta figura. Muita atenção nessa figura. Nadir, zênite. Daqui para lá, ângulo nadiral. Daqui para cá, ângulo zenital. Partindo da horizontal, o ângulo é vertical positivo no sentido anti-horário e ângulo vertical negativo no sentido horário. Portanto, isso daí na hora de alimentar o equipamento, na hora de digitar as coisas, etc. e tal, na hora de fazer seno, cosseno, etc. Tá claro isso? Esse desenho aqui é o chefe. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, olha bem esse desenho aqui, então, olha. Quando você estava fazendo nivelamento geométrico, você lembra que a luneta estava na horizontal, e você olhava para a régua na vertical. Então, você observa que fio estadimétrico médio ou central, ele estava na horizontal e os outros dois abria. Agora, olhe bem que tem um detalhe importante. Quando você olha para a régua, mas a luneta está inclinada, observe que a distância inclinada aqui, o fio médio, está batendo numa régua vertical. Veja, tem uma diferença aqui, olha. O ideal seria que a régua estivesse na posição desse risco verde. Ela ficaria exatamente perpendicular ao ângulo de 90 graus, a distância aqui. Só que o que acontece, é aí que entra a questão da trigonometria, que você está
olha bem, você está com a luneta inclinada, o equipamento está com o visor dele inclinado na linha verde, mas a régua está na vertical. E isso aí muda a maneira de fazer as contas, tá? Então, é importante esse detalhe aí na matemática, na trigonometria. Então, observe bem, deixa eu ver aqui se eu fiz o exercício. Eu fiz. Observe aqui o seguinte, olha. Então, só para você entender, praticamente os mesmos nomes. Do chão até a altura do equipamento é o AA, distância vertical desde a estaca até a linha de vista do aparelho, que é onde tem uma cruzinha na lateral do aparelho. Ângulo zenital, observe que é até a linha central aqui, ó, quem está com problema e não consegue enxergar, ó, é aqui, ó, até a linha do centro. Ângulo vertical, da horizontal até a linha do centro. Aí você observa aqui, ó, o fio superior, o fio central, o fio inferior. A distância lá de cima até aqui embaixo é o I grandão. A distância da base da régua, que é onde está o piquete, até o centro aqui é o IC. A distância aqui, ó, é a diferença de nível, que o V daqui até lá em cima, que é o V lá que é calculado, olha. Então, observe bem esse detalhe. E o H daqui até ali. Então, observa bem esse detalhe na hora de trabalhar. Então, eu tenho H, distância horizontal entre A e B, eu tenho V, que é a distância que separa o ponto onde a linha de vista central atinge a mira, onde se faz a leitura. O AA, que é a distância vertical desde a estaca até a linha de vista do aparelho, o I, que é o intervalo aqui, o alfa, que é o ângulo vertical, tá? O alfa, F sobre I, aí entra o macete do tipo de equipamento. Constante multiplicativa, sempre igual a 100. F é a distância focal do sistema óptico. E I é o intervalo real entre os retículos superior e inferior. 99% dos equipamentos, esse valor é 100. Aonde você acha esse valor? Na caixa do aparelho ou no manual do equipamento. Você sempre tem que olhar o equipamento que você vai usar, a marca e o modelo. Nas nossas provas, nos nossos trabalhos, nós trabalharemos com 100. Quando não for 100, vai ser informado nas questões. Mas, na sua vida prática profissional, muitas vezes o equipamento é de uma marca diferente, e isto pode não ser 100. Tá? Então, é importante que você analise essa questão. O que mais que você vai ter ali? F mais C, constante aditiva que separa o centro do aparelho do foco do sistema óptico. Nos aparelhos modernos, que é o nosso caso, é igual a zero. Então, nos aparelhos modernos é igual a zero. Então, lembra, isso vale 100 e F mais C vale zero. Então, feito isso, você vai observar o seguinte, você tem aqui o aparelho, cálculo taquiométrico para aparelhos normais e sem qualquer simplificação. Então, esse é o aparelho normal sem simplificação, que é o que nós vamos trabalhar nas salas de aula, etc. e tal, esse modelo de equipamento aqui. Aqui eu fiz um desenho melhorado para você entender um pouco melhor. Olha bem, só para você captar, daqui até aqui é alfa. Observe que esta linha é perpendicular a esta. Observe que esta linha aqui, simulando a régua inclinada, é perpendicular à linha de vista central. Como esta é perpendicular a esta, e esta é perpendicular a essa, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Tá? Observe bem esse detalhe. Olha bem, olha bem. Essa linha aqui é perpendicular a esta. Esta linha aqui é perpendicular a esta. Então, observe que se este ângulo aqui é alfa, de acordo com a trigonometria básica, este ângulo também é alfa, tá? Tá claro isso para vocês? Bem claro? Então, é daí que nasce o formulário. Você simula, ou entre aspas, faz de conta que a régua está inclinada na hora que faz a leitura. Mas como ela não está, você está lendo ela em pé, você não está lendo, aí no caso, a hipotenusa, está lendo o cateto. Então, você tem que fazer essa correção da leitura. Porque a luneta, na verdade, se você olhar, a luneta não está na horizontal como no nivelamento geométrico, ela está inclinada, para cima ou para baixo. Então, isso tem que ser resolvido nesse modelo matemático aí. Então, o que diz o formulário? O formulário diz assim, o H, que é a distância horizontal, é o I vezes F sobre I, vezes o cosseno ao quadrado de alfa, não é alfa ao quadrado, é o cosseno ao quadrado de alfa, mais F mais C vezes cosseno de alfa.
Vamos lá. O I nada mais é do que essa distância, o I superior menos o I inferior. O F sobre I vale 100. E o F mais C, nos aparelhos modernos, vale 0. Você acabou de ver isso daí na teoria. Então, a fórmula que sobra disso é H é igual, quer dizer, 100 vezes I vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Essa é a fórmula que sobra aí de resumo. Aqui é a mesma coisa, a distância vertical agora é I, F sobre I, seno de alfa vezes cosseno de alfa, aqui é só você fazer ali a relação trigonométrica, mais F mais C vezes seno de alfa. Então, você vai ter ali o seguinte, F sobre I vale 100. F mais C vale 0. Então, esse 0 vezes seno de alfa corta. Então, vai ficar V igual 100 vezes I, seno de alfa, cosseno de alfa. Então, você tem F sobre I igual a 100 e F mais C igual a 0, sobra essas duas formas. Daí você vai ter o seguinte, que a cota do ponto B, essa cota aqui vai ser a cota do A mais a altura do instrumento, mais V, daqui até lá em cima, menos a leitura aqui central, este menos este. Ó, presta atenção, é igual somar vetor. A cota vai ser, então, isto, vem na horizontal, mais isto, menos esse pedacinho. Vai dar exatamente a diferença entre o ponto B e o ponto A. Todo mundo concorda? Tá claro isso? Feito isso, o que você vai fazer agora? Vamos analisar aqui as questões. Então, imagine aqui, então, essa leitura toda, esse desenho é um desenho, aqui o desenho, foi aqui. Então, veja bem, o camarada foi lá no campo exemplo de aplicação, exercício 57 do livro do Borges, que é o livro de capa laranja. Esse 57 está na página 56, livro de capa laranja do Borges, hein? Então, ele diz assim, olha, aqui não é A dividido por 142, tá? Aqui no Borges está anotado assim, então eu deixei anotado para você entender. Ele quis dizer que a altura A do aparelho, do chão da estaca até o centro do aparelho, é 1,42 m, tá? Não é A dividido. Embora lá no Borges está escrito assim, eu escrevi assim, tá? Porque isso é, entre aspas, uma notação. Os topógrafos antigos escrevem assim, tá? Mas não quer dizer que é o A dividido por 142. Ficou claro, Rafael? É uma maneira que o topógrafo antigo escreve. Por isso que eu peguei lá do Borges e coloquei aqui, que é para, nesse momento da aula, explicar que, na verdade, ele quis dizer que o A, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, o AA, é 1,42 m, esse valor que vai ali na fórmula. Só isso que quer dizer. Então, pode anotar isso, a altura do instrumento, só isso. Aí, ele está olhando para o ponto B. A leitura inferior deu 0,325, a leitura média 0,567, a leitura superior 0,809. A luneta do zero foi para cima, ângulo vertical, tá vendo? Não é zenital, vertical. Do zero foi para cima, 5 graus, 45 minutos. Não tem o segundo esse equipamento. O segundo é zero. O equipamento mais tosco. Não tem segundo. Então, 5 graus, 45 minutos. Não tem o segundo. Não tem problema. Esse é um equipamento mais barato, vamos imaginar. A cota do primeiro ponto, do ponto A, é 100. E a pergunta, naturalmente, né? Qual é a cota do ponto B? Então, como é que nós vamos calcular isso? V 100 vezes I vezes seno de alfa cosseno de alfa. Então, vou colocar lá. 100 vezes 0,809 menos 0,325. Porque o I, lembra da fórmula, é o I superior menos o I inferior. Certo? O I verde lá. Aí, seno de 5 graus e 45 minutos vezes o cosseno de 5 graus e 45 minutos. Então, você calcula aqui o seno e o cosseno, multiplicam pelo outro, tira um do outro aqui, não esquece de pôr o parênteses, e a resposta final multiplica por 100. O que eu quero adiantar para vocês, quando vocês fazem a conta, é o seguinte. Quando você erra aqui, ó, a leitura aqui em 0,01, 1 milímetro, lembra que 1 milímetro multiplica por 100, vira 100 milímetros. 100 milímetros é 10 centímetros na prática. Se errar 1 centímetro, vai dar um erro de 1 metro, para você que lê mal para caramba. Então, percebo que o erro na leitura da régua provoca um erro gigante aqui, porque qualquer erro seu multiplica por 100. Por isso, aquela minha ideia, Lúcio, Rafael, Luca, de colocar a base da leitura no número inteiro, ler o de cima e o do meio, porque você faz a conta, o de baixo mais o de cima, divide por 2, tem que dar o do meio. Não é para você fazer isso, é para você ler os três, depois você faz a conta, ver se a sua leitura bate. Veja o que eu estou propondo. Vamos pegar aqui, então, qual que é a resposta correta do brinquedo? 4.825 é a resposta, né?
Porque imagine que a próxima casa deve ser maior que 4, né? 4.825. Cuidado com o arredondamento matemático, viu, gente? Se a próxima casa que você cortou é maior que 4, você tem que subir um décimo naquela que fica, tá? Vale a regra da matemática básica. Nunca esqueça da regra da matemática básica e da engenharia. Ou matemática, de uma forma geral. Não é porque você veio fazer engenharia que as regras não valem mais, tá? As regras continuam valendo. Então, aqui, 4.825. Vamos lá. Agora, coloca lá, então, V lá, a distância vertical. O H é 100 vezes I vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então, 100, 0,809 menos 0,325, cosseno ao quadrado, 5 graus, 45 minutos. Essa conta dá quanto? Vamos pôr ali, 47.914, é isso daí. Atenção, você que não sabe fazer a conta ou não deu essa resposta, ficou com vergonha e não postou. Olha bem uma coisa importante. Cuidado! Não é para você pegar 5 graus e 45 minutos, elevar ao quadrado e depois fazer o cosseno. Lembre-se que quando o quadrado está aqui, existe assim, ó, se eu escrever cosseno de 5 graus e 45 minutos, vai ter um parênteses, o quadrado está aqui fora, é o ângulo ao quadrado. Quando 2, o quadrado está aqui, quer dizer que é a mesma coisa que cosseno de 5 graus e 45 minutos, abre um parênteses aqui fora do cosseno. E a resposta do cosseno 5,45 é que deve ser elevado ao quadrado. Quando esse 2 está aqui, é como se tivesse um parênteses aqui, e o quadrado está do lado de fora. Cuidado com isso, é uma regra da matemática básica lá da tia. Essas coisas de cosseno, seno, tangente, logaritmo, etc. e tal, tem camarada que leva umas invertidas feias na matemática aí, tá? E aí pula. Então, coloca a resposta aqui. Agora, vamos aí à questão da distância. Então, cota B é a cota A, mais o AA, que é a altura do instrumento, mais V menos IC. Então, vai ser 100 mais 1,42 m, mais a resposta 4.825, menos a leitura central, que vai dar a cota B, 105.678 para colocar ali. Essa é a cota do ponto B. Melhorando, vou colocar aqui, ó, vou fazer a mesma conta para ajudar você. Ó, 100 é a cota aqui, mais 1,42 m, mais, daqui até aqui em cima, 4.825 e desconta essa medida aqui do IC. Por que desconta? Porque eu quero a cota aqui, no pé da régua, não a cota aqui onde eu estou lendo, no centro da leitura da régua. Ficou claro isso? Era a cota no chão. Assim como aqui a cota é no chão. Está claro isso? Então, eu somei esse, mais esse, e descontei este. Então, ó, explicando melhor. Então, a mesma coisa que está no slide anterior aqui, ó, a continha que está aqui embaixo, eu fiz aqui de novo esse pedacinho para facilitar aí a sua vida. Alguém com dúvida, sofrimento, alguma angústia? Então, veja que explicado assim, com um bom desenho, é razoavelmente fácil, né? O problema é quando você pega isso daí num livro e não tem nenhum desenho, o cara só resolve, como eu vejo aí na maioria dos livros. Aí você fala, Senhor, por que me abandonaste? Logo eu que sou um servo bom e fiel, né? Faço tudo certinho, levo uma invertida dessa. Vamos lá, posso passar para o próximo? Exemplo de aplicação número 2. A medida entre dois pontos em topografia corresponde à medida da distância horizontal entre esses dois pontos, mesmo que o terreno seja inclinado. A medição de uma distância pode ser efetuada por processo direto, por processo indireto, ou por processos eletrônicos. Com um teodolito instalado no ponto A e orientado para o norte, magnético, visualiza-se um ponto B, onde foram obtidas as seguintes conformações de campo. Dados extra: altura do instrumento 1,70 m, cota do ponto A 560,345. Então, o camarada estacionou no A, olhou para o B, o ângulo de visada foi 46 graus, 53 minutos e 27 segundos, o ângulo horizontal. O ângulo vertical, 7 graus, 23 minutos e 15 segundos. Fio inferior, esse valor. Médio, esse valor. E fio superior, esse valor. Aqui, só para você ter uma noção, esse ângulo horizontal aqui, nesse problema não vai servir para nada, é só para te atrapalhar, para ver se você usa ele para alguma coisa. Porque, na verdade, ele diz o seguinte, que ele apontou o aparelho para o norte, imagine que o norte está do símbolo da UEL, e girou
nessa direção aqui, na direção do outro braço, 46 graus, 53 minutos e 27 segundos. E aí, nessa direção é que estava lá a régua. Só isso que quer dizer. Aí, na régua, sim, ele tinha esse ângulo vertical aqui, que é o que te interessa. Então, esse ângulo aqui, nesse momento, por enquanto, não vai servir para você. Então, vamos lá. Aqui, eu peguei esse desenho e joguei aqui em cima. Olha bem, 1002, 1241, 480, né? Então, você vê aí que está no meio a leitura. Você pega lá, 100 vezes seno de alfa, cosseno de alfa, 100, 1,480 menos 1,002, seno de 7,2315, cosseno de 7,2315. Você vai trabalhar aqui com a resposta. Quanto dá essa continha? 6,095 a primeira resposta, para V, distância vertical. Agora vamos calcular também o H, que é essa distância horizontal. Então, 100 vezes I vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Fazendo esta conta, quanto dá agora? Você já é doutor em continha. 47,010. Colocando lá. Agora, a cota do ponto B. Como é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. 560,345 mais 1,70 mais 6,095 menos 1,241. Então, a cota é... Então, isso daqui é a altura do instrumento, isso daqui é o valor de V, e isso é a leitura central, essa leitura aqui. Fazendo tudo somado e subtraído, deu 566,899. Então, explicando melhor, de novo, ó. A cota mais 1,70 mais 6,095 menos 1,241 aqui, ok? E isso dá 566,899. Feito isso daqui, então, na verdade, você viu que são exercícios semelhantes aos anteriores, né? Mas aumenta a complexidade porque o aparelho é um pouco mais simples. Mas é esse aparelho que nós vamos trabalhar em 90% das aulas. E o nosso trabalho de campo será feito com esse equipamento, trabalho prático lá no campus da Universidade Estadual de Londrina. Tá? Então, é esse equipamento que nós usamos. Então, isso exige que você realmente saiba fazer essas continhas, e muito bem feito. Então, você não vai estudar só para fazer prova, vê se você está me entendendo. Você vai estudar, vai anotar da forma correta, para você saber, na hora de operar o equipamento, anotar na forma correta e fazer o trabalho, os seus projetos, você vai ter que entregar um projeto, etc. e tal, desenhado em AutoCAD, tudo certinho. O seu projeto vai ter que estar com os cálculos corretos. Não, o cara desenha bem no CAD, não faz conta tudo errado, não resolveu o problema.